Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Vídeos semanais, uma proposta sempre reflexiva sobre espiritualidade. Racismo espiritual, tema dessa semana. Esse assunto ele se repete de tempo em tempo e já tive vários vídeos falando sobre isso e ele não se esgota nunca. Me perguntaram se os espíritos que se manifestam na Umbanda são inferiores, que seriam ainda ligados à matéria, né? Se são espíritos inferiores, né? Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta, se ela estava perguntando se era uma afirmação. Então eu vou fazer um apanhado geral aqui, né, em termos da nossa consciência coletiva ou inconsciência coletiva, assim, estrutural, para nós entendermos por que isso ainda acontece, né? Nós temos um ideal de raça superior no imaginário espiritualista. Então esse imaginário espiritualista ele projeta uma raça superior que significaria evolução espiritual, né? E prepondera branco, cabelos loiros, olhos azuis. Isso é visível a gente procurar avaliar isso, observar, analisar, é visível. A gente tem o ápice, né, desta projeção de raça superior em termos de evolução espiritual em Ashtar-Charan. O pessoal aí da área espiritualista da nova era projeta uma raça superior, né? Não, obviamente não estou generalizando, mas seria nesse ideal, né? Branco, loiro, olhos azuis, né? Alto, bonito. Nós tivemos a interferência do pensamento eurocêntrico, a influência e a interferência do pensamento eurocêntrico, ou seja, a Europa, o centro do mundo, durante a codificação kardeciana, durante a codificação do Espiritismo, né? Era vigente o iluminismo francês, o pensamento positivista, né? E enfatizava a ciência. Então, Allan Kardec, embora ele tenha dado um método científico à codificação espírita, e aqui eu não estou diminuindo a obra de Kardec, a doutrina passa incólume em relação a isso aí, nós temos que reconhecer a superioridade da doutrina espírita em termos de verdades ali consagradas, mas é óbvio que Kardec se deixou influenciar, né? Temos registros, inclusive na revista científica da época, onde ele fala que negros e chineses são raças inferiores. Ele vai além, que na escala de evolução do espírito, conforme o espírito vai evoluindo, ele deixaria de encarnar em corpos negros e corpos de chineses, né? Conforme ele fosse evoluindo. Ou seja, ele encarnaria em corpos brancos, né, loiros, cada vez mais dentro de uma concepção eurocêntrica, a Europa, o centro do mundo, de raça, né, ali superior, né? Então, Kardec traz isso como uma resposta de uma cadeia de evolução, né, que os corpos inferiores de negros e chineses demonstrariam espíritos inferiores encarnados nesses corpos. Com todo respeito a Kardec, que não desmerece a sua obra, a gente já leu a obra de Allan Kardec, estudamos até hoje, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho. É uma mancada de Kardec, né? Kardec pisou no tomate aí, com todo respeito, no sentido que ele se deixou influenciar, ou se houve comunicações nesse sentido, ele não filtrou essas comunicações, ou os médiuns infelizmente se deixaram influenciar nesse sentido. Então, nós sabemos que uma evolução espiritual, ela se dá em termos de consciência e não se liga a veículos inferiores, né? Veículos que essa consciência se expressa em qualquer dimensão. A hora que nós tivermos a comprovação da vida extraterrestre, vamos verificar que
consciências muito mais evoluídas que as nossas estão em corpos humanoides, mas que não são loiros, brancos, com olhos azuis, né? A hora que a gente tiver se descortinar esse véu. Mas isso eu citei dois aspectos, né? O ideal de raça superior no imaginário espiritualista, linkando a evolução, e essa questão do Kardec que veio por dentro da codificação espírita, que influencia o pensamento brasileiro, o racismo estrutural vigente no Brasil. Aí tivemos a influência judaico-cristã, tivemos também um ideal de raça, né? Ali onde os índios eram considerados sem almas, índios e negros considerados sem almas, que teriam que ser, era melhor eles morrerem sendo catequizados do que deixarem eles essas almas no purgatório, no limbo. Isso nós tivemos uma encíclica papal afirmando isso, que os negros e índios não teriam alma. Então, a inferioridade não se daria só ao corpo físico, essa inferioridade ela é transferida para a alma que ocupa aquele corpo. Infelizmente, isso está registrado na nossa história. E todo esse caldeamento nos leva ao racismo estrutural que nós ainda temos na nossa sociedade hoje vigente, muito forte. Vamos trazer isso para uma escala mais ampla nas religiões. Todas as religiões têm nomes e formas que sustentam, né, os seus panteões de divindades, deidade, cosmovisões de Deus. As diversas cosmovisões ou visões de mundo das diversas religiões com seus panteões de divindades, vários nomes e formas. Sendo que de uma religião para outra, tradicionalmente, sem generalizar por indivíduo, mas de uma maneira geral, exclui o outro, exclui a forma, os nomes e formas do panteão da outra religião. Então, se eu sou um adepto afro-brasileiro e eu tenho como uma concepção um Oxalá negro, a outra religião não vai me aceitar esse nome e forma, esse ideal de Deus. E assim sucessivamente. Nós temos um exemplo muito claro assim, nas religiões, nas tradições do Oriente, o Ganesha, que é uma divindade do hinduísmo, uma deidade, ele tem diversos atributos semelhantes a Exu. Agora, se eu cultuar Ganesha dentro de uma tradição hinduísta, mais orientalista, tudo bem. Agora, se eu botar a imagem de Exu, um quadro, uma tela de um Exu africano, não vai ser aceito. Mas, no ideal devocional, em termos de atributos de realização divina, é a mesma coisa. Então, nós temos que abstrair, né? Conforme a nossa consciência vai se espiritualizando, eu vou verificando que o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita no outro, a mesma essência divina que anima a minha alma e me permite a manifestação da vida e da consciência nesse corpo físico, é a mesma essência divina que anima o outro, independente de nomes e formas. Nós começamos a ser mais fraternos e temos uma visão mais panorâmica, mais inclusiva de espiritualidade. E nós chegamos na Umbanda, lá na questão da pergunta inicial, que os espíritos que se manifestam na Umbanda são inferiores, não tem como não falar do Preto Velho, que é um ícone referencial da Umbanda, um nome, forma de manifestação, acho que tem mais penetração no imaginário popular, que o Preto Velho é considerado atrasado porque ele seria ligado à matéria. Então nós vamos analisar isso de forma imparcial. Quando você vai numa sessão de Preto Velho, às vezes tem bolo de fubá, rapadura de amendoim, né, uma queijadinha, por vezes um café preto, algumas casas fazem, e o consulente, quando chega para falar com o Preto Velho, às vezes ele ganha uma fatia de bolo, ao final da consulta ele ganha uma fatia de bolo, ou ganha um pedaço de rapadura. O Preto Velho é inferior por causa disso? Veja bem, a Umbanda, ela é uma ciência de realização espiritual que ela tem por objetivo chegar aos mais simples,
os mais humildes. Então, aquelas camadas da população que por vezes não teve acesso à escola, não conseguiu prosseguir na sua educação escolar, os que têm a menor faixa de renda, aqueles que têm dificuldade de adquirir um livro, não têm acesso ao livro, se entrarem numa escola de médiuns kardecista, não vão ter dinheiro para comprar o livro, e não é só a questão econômico-financeira, não vão compreender a linguagem, como essa espiritualidade se expressa nos textos, que se torna difícil para o simples e humilde entender. Então, na linguagem peculiar à Umbanda e do Preto Velho, essa pedagogia de você receber uma rapadura, um bolo de fubá, materializa, aproxima na comensalidade, na comunhão da comensalidade, o espiritual. Então, é uma pedagogia profunda que a Umbanda utiliza, né? Isso não quer dizer que o Preto Velho seja materialista ou apegado à matéria ou ao corpo físico, que tenha saudade do corpo físico para tomar o café e comer o bolo. Porque na época que ele era escravo, ele fazia assim. Nós temos que ir desconstruindo esse aprisionamento eterno do Preto Velho na senzala. Preto Velho é muito mais, não desmerecendo todo o ensinamento que aqueles que superaram a sua vida na senzala, né, que está na nossa história, que foi triste a escravidão, mas a minha experiência direta com o Preto Velho, não conheci um Preto Velho apegado ao corpo, não conheci um Preto Velho ou Preta Velha que tenha apego à coisa da matéria. Eles já venceram galhardamente a personalidade ou o ego que precisa estar estruturado numa manifestação corpórea física. Eles já chegaram naquele ponto entre a horizontal e a vertical da cruz e ascenderam, né? São os bêntons e bentas da nossa Umbanda. São espíritos de grande amorosidade, humildade, ex-rishis, sábios do Oriente, ex-médicos, ex-magos, às vezes, que, na sua maioria, estão até livres da roda de reencarnações e vêm trazer nessa simplicidade a mensagem, uma mensagem espiritual libertadora. Então, não é uma objeção por incompreensão achar que os espíritos que se manifestam na Umbanda são inferiores. E nós não teríamos só o Preto Velho, né? Nós teríamos as outras formas de apresentação por dentro da Umbanda. Um outro aspecto que eu tenho que considerar é que evolução espiritual teria uma relação direta com você negar a matéria. Então, para você evoluir espiritualmente, você tem que negar o corpo, você tem que reprimir o corpo, você tem que negar a matéria. Isso é diferente de você viver em equilíbrio com o seu corpo, viver em equilíbrio com a matéria. Você possuir e não ser possuído pela matéria, ou seja, você possuir aquilo que é necessário para uma vida, uma expressão da vida humana, com equilíbrio, com saúde, com possibilidade de educação, de inclusão, né? Ainda teria um aspecto mais social, mais abrangente, que a Umbanda abarca e tem uma solução de conforto, de orientação, né? De harmonia e de paz para os excluídos. Então não é negando a matéria, negando o corpo físico, que você evolui espiritualmente. Isso já está consagrado nas tradições do Oriente, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Buscar esse equilíbrio. O ascetismo exagerado não nos gera uma espiritualidade sadia, não nos faz amadurecer espiritualmente, né? E a Umbanda é um movimento de inclusão, é uma ciência espiritual, né, de autorrealização espiritual, e ela é um movimento de inclusão, porque não seria só o Preto Velho que é preconceituado, que sofre o racismo estrutural vigente, é a exclusão, que começou lá numa mesa mediúnica, né, em 1908, com a manifestação do Zélio, que
que o caboclo não podia se manifestar na mesa. Ele vaticinou, né, profetizou que alguns dias criaria um rito, um culto, que todos pudessem se manifestar, inclusive os pretos velhos. Então, dentro do movimento de inclusão, na Umbanda, nós teríamos pombagira, boiadeiro, baiano, malandro e outros, todos em algum momento excluídos da sociedade, né, inferiorizados dentro da nossa sociedade. Na Umbanda, todos são bem-vindos. E nos movimentos espiritualistas, os principais, a gente percebe que há de forma oculta uma hierarquia de mais imperfeito para perfeito. Então, na base da imperfeição estariam os ritos afro-brasileiros e Umbanda. Seriam considerados os mais imperfeitos, mais ligados à matéria, os mais incompreendidos, fruto do subconsciente do racismo estrutural. Nós temos uma doutrina libertadora, que é a doutrina dos espíritos, mas temos uma camada de espíritas preconceituosos e intolerantes, que não tem nada a ver com a doutrina, né? Que coloca o espiritismo como uma forma de mediunismo superior, mais perfeito do que a Umbanda e do que os ritos afro-brasileiros. E nós temos, né, a yoga, que é uma ciência de libertação espiritual. Eu sou praticante de yoga, de meditação, mas nós temos alguns yogis, alguns praticantes de yoga que negam a mediunidade como se a mediunidade fosse algo inferior e negam qualquer possibilidade de contato com o plano astral. Você tem que ir direto no topo de fusão com Deus e você se tornar luz, né? Completamente assim, dar um salto quântico, desconsiderando os vários planetas astrais, as várias possibilidades de vidas sucessivas nas muitas moradas da casa do Pai, até nós chegar nesse estágio inimaginável, né, de completa iluminação, de liberação do mundo fenomenal. Nós estamos muito longe disso. Então, eu fiz só um apanhado, assim, teríamos ainda a teosofia, que nega o mundo astral, a mediunidade é considerada também inferior, né? Generalizando como se todos os espíritos benfeitores ou todos os espíritos do plano astral fossem cascões astrais e nos prejudicariam, esse contato nos prejudicaria. Então eu fiz assim um apanhado geral, sem generalizar, lembrando e indo para a conclusão que a verdade está dentro de nós, a verdade está em vós, a verdade está dentro de cada um de nós. Se eu vou conseguir ampliar minha consciência, espiritualizar minha consciência, seja na religião afro-brasileira, Umbanda, Espiritismo, Yoga, Teosofia, Budismo, independente do ismo, o que importa, o que determina é o compromisso com a tua ancestralidade, com a tua história pregressa espiritual que está registrado no teu inconsciente profundo, os teus antepassados, né, que moldam o teu propósito de vida nessa atual encarnação. Então nós temos que ter muito respeito a essa diversidade de possibilidades de espiritualidade nas diversas filosofias ou religiões, e todas têm uma resposta adequada para os seus adeptos e devotos naquele momento da sua consciência, de acordo com a sua ancestralidade, antepassados, história pregressa espiritual. Espero ter contribuído com o tema, ampliando a nossa consciência. Não, os espíritos da Umbanda não são inferiores, não quer dizer que a Umbanda não lide com espíritos sofredores, espíritos ainda retidos na matéria, que precisam de alento, de conforto, de encaminhamento, de aconselhamento, mas a estrutura de guias e benfeitores na Umbanda, não. Os espíritos que se manifestam na Umbanda não são inferiores sob a perspectiva vigente da sociedade, dentro da perspectiva vigente ainda no imaginário de raça superior, né, que nós evoluiríamos, e dentro de um pensamento ainda bastante, digamos assim, excludente em relação a nomes e formas com que nós lidamos com o sagrado, com que nós ancoramos a nossa espiritualidade.
Eu sou Norberto Peixoto. Espero ter contribuído com a nossa reflexão, nosso autoconhecimento e melhoramento espiritual. Axé, Saravá, Namastê, meus irmãos.